Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora, o penúltimo jogo do Corinthians em casa, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro nesse ano. Corinthians 2, Botafogo 2. Um jogo que eu acho que para quem viu de fora pode ter sido um jogaço. Realmente, virada do Botafogo, o Corinthians empata, teve chance no final para os dois lados. Mas que, sinceramente, é um jogo que me cansa porque ele reflete o que é o Corinthians do Dorival Júnior recentemente. Um time de extrema oscilação, seja durante o campeonato, seja dentro do próprio jogo, que não consegue manter a concentração em um nível de jogo importante a todo momento. Parece que essa concentração sempre cai uma hora ou outra. Uma equipe que acaba cedendo muito gol para o adversário em lances até bestas, lances simples. E principalmente, cara, um time que joga um tempo só. O Corinthians foi esse em outros momentos e foi esse hoje também. A gente viu esse cenário, por exemplo, contra o São Paulo. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito ruim. Hoje o Corinthians voltou a repetir esse cenário. Um time que oscila muito de um tempo para o outro. Contra o Flamengo também. Contra o Flamengo, eu acho que é o principal exemplo, né? O Corinthians amassou o atual campeão da América no primeiro tempo e no segundo tempo, enfim, deixou de jogar bola. E, cara, isso é o reflexo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não dá para esperar muito e é até um pouco triste, porque a gente já trouxe aqui esse debate muitas vezes, que o Corinthians tinha, sim, condição de ter um Campeonato Brasileiro muito melhor. O Corinthians, ele poderia fazer um Campeonato Brasileiro de brigar seriamente por uma vaga na Libertadores. Mas não, o que o Corinthians prefere fazer nessa reta final? Prefere dar all-in na Copa do Brasil. O Dorival deixou claro isso durante a entrevista, deixa claro isso toda vez que ele manda esse time dentro de campo. Os jogadores deixam claro isso. Até no último pós-jogo que a gente fez contra o Cruzeiro, eu fui dar uma olhada nos comentários, e muito cruzeirense achando que a gente estava menosprezando o Cruzeiro, falando que o Corinthians escolhe jogos e que escolheu não jogar contra o Cruzeiro. Não é essa a questão. Não é questão de menosprezar o adversário. Quem assiste a temporada do Corinthians entende que, de fato, o elenco ele mede força. Ele mede força. Então, se tem algum torcedor do Botafogo vendo esse vídeo hoje, não é querendo desmerecer o Botafogo, mas o Corinthians, nesse tipo de jogos, ele não quer jogar. Ele abdica do jogo. E hoje, mais uma vez, foi assim. A gente cansou de ver o Corinthians com mais postura, com mais vontade, entregando bons resultados. Em determinados jogos, que a concentração não está no nível que deveria estar, o roteiro é o jogo de hoje. Um primeiro tempo que até dá uma resposta em relação ao jogo contra o Cruzeiro, que foi muito ruim. Foi uma humilhação, nada deu certo. O Corinthians inexistiu contra o Cruzeiro no último final de semana. Hoje foi uma resposta um pouco melhor nesse primeiro tempo. Um Corinthians mais ligado, mais atento. Assim que sai o gol do Ranieri, inclusive, marcando alto, pressionando, estando atento às falhas individuais dos jogadores do Botafogo. Foi nisso que o Ranieri antecipa, a bola cai no Dieguinho, que toca de novo e o Ranieri faz 1-0 pro Corinthians. É esse tipo de postura de concentração que a gente espera do Corinthians dentro de campo. Não é nem o nível técnico que a gente está falando aqui, é o nível de concentração. O Corinthians deu uma resposta no primeiro tempo, mas, como eu disse antes, é impressionante a capacidade que esse time tem de baixar a linha, baixar a marcação, abdicar de tentar fazer o segundo gol, abdicar de manter o ritmo e ceder espaço para o adversário. Mais uma vez, Corinthians dando para o Botafogo a oportunidade de empatar, dando para o Botafogo a oportunidade de virar o jogo. E aí depois, no desespero, tem que buscar o 2-2. Para mim, o que fica hoje é uma decepção, cara. Um Corinthians que hoje poderia matar 100% a chance de não ser rebaixado. Vai cair? Não vai, mano. Não vai. É muito difícil. É uma chance realmente muito mínima. Mas quando você tem chance de matar isso, você mata logo. Para você não ter que cogitar brigar com isso. Imagina o Corinthians chegando numa última rodada, mesmo com a chance minúscula de cair, mas tendo essa pulga atrás da orelha do torcedor, a gente podendo chegar contra o Juventude, tendo esse um mínimo pensamento, enquanto o nosso rival Cruzeiro, que já é um time melhor e já tá jogando mais bola, podendo poupar, colocar até o sub-20 contra o Santos e a gente tendo que medir forças aí no Campeonato Brasileiro, porra, é sacanagem, mano. Não pode passar na cabeça do corintiano pensar numa parada dessa. Não pode passar na cabeça do Dorival, dos jogadores, tem que garantir logo. E nem só a parte de baixo, a parte de cima. O Corinthians contou com o São Paulo tomando um 6-0 pro Fluminense no meio de semana. O critério de desempate entre o Corinthians e São Paulo, que estava igual quando a gente ganha deles, foi uma curiosidade muito interessante que a gente trouxe aqui, que realmente o Corinthians e São Paulo estavam iguais em tudo no campeonato. O São Paulo caiu num saldo gigantesco nesse momento. O Corinthians ganhando hoje assumiria com tranquilidade essa oitava colocação. Não ganhou.
Oitava colocação que daria para o Corinthians o privilégio de depender só de si, de garantir talvez uma vaga na Libertadores. Você não daria um all-in na Copa do Brasil, porque o cenário de agora é, o Corinthians dá um all-in na Copa do Brasil. Se não ganha, a temporada acaba e acaba de forma trágica. Se ganha, aí é mil maravilhas, é título que não vem há muito tempo, é dinheiro pra caramba, é vaga na Libertadores, é uma glória que a gente espera há muito tempo, aí beleza. Mas o Corinthians, se ganhasse hoje, poderia estar numa condição de, até se o Cruzeiro ganhasse a Copa do Brasil, até se o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, a gente ter uma projeção melhor para a próxima temporada. Mas parece que Dorival Júnior e seu elenco pouco se importam com isso. Isso que é a decepção, né, cara? O Corinthians, mais uma vez, abdicando do Campeonato Brasileiro. É um jogo que, mais uma vez, é reflexo da temporada. A gente já falou isso várias vezes em vários jogos. Falamos isso aqui contra o Santos, falamos contra o Cruzeiro também. E vamos falar mais uma vez, apesar de ser só um empate, de não ser uma derrota, não ser um resultado trágico. Mas o Corinthians, mais uma vez, começa muito bem, como você falou, porque tem time para bater de frente com outros times do Brasil. O Corinthians, eu acho que ao longo do ano, ele demonstrou que ele tem time sim, ele tem força para bater de frente com qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time. Contra o Flamengo a gente viu que dá pra bater de frente. Contra o Palmeiras, inúmeras vezes a gente viu isso também. Contra o próprio Cruzeiro dentro de casa, a gente mediu força e a gente conseguiu jogar em alguns momentos melhor que o Cruzeiro. Tudo bem que depois, em seguida, a gente, no segundo turno, acaba tomando a humilhação que a gente tomou. O Corinthians vence do Mirassol de maneira impecável, metendo 3-0 dentro de casa. O Corinthians enfrentou vários times aí ao longo da temporada e venceu quase todos, ou pelo menos foi competitivo contra quase todos. E hoje, mais uma vez, o Corinthians foi muito bem contra o Botafogo no primeiro tempo. Eu não acho que foi um primeiro tempo espetacular, mas foi um primeiro tempo de domínio. Não acho que o Corinthians jogou bem, sinceramente. É um primeiro tempo de, se não me engano, 4 finalizações no gol, que é o lance do gol, e as 3 na sequência são no lance da falta, que o Garro rola pro Mateuzinho, ele finaliza, na volta o Yuri fura uma bola e na sequência tem o chute do Tioga também que é travado. E é só isso que acontece ao longo do primeiro tempo. O Corinthians não consegue ter muitos lances de criação, não consegue ser criativo ao longo do jogo. O Garro muito abaixo mais uma vez, na minha opinião. O Yuri também sem conseguir participar do jogo. Mas o Botafogo não conseguiu se criar para cima do Corinthians. O primeiro tempo inteiro. Acho que teve só uma chance numa bola que o Bidon perde no lado esquerdo da zaga do Corinthians. Tem um cruzamento, o Joaquim Correa joga pro meio da área e ninguém chega para cabecear. E a zaga acaba afastando. Mas o Corinthians é muito superior no primeiro tempo, apesar de não produzir muito. No segundo tempo, mais uma vez, o time entra frouxo, entra desligado. Exatamente o mesmo roteiro do jogo contra o São Paulo. A diferença é que dessa vez o Corinthians não cedeu só o empate, cedeu a virada também. E a partir daí resolveu voltar pro jogo. A partir daí, os jogadores do Corinthians, que a temporada inteira decidem quando quer jogar, escolhem quando quer jogar, quiseram jogar, depois que tomou a virada. Por que é tão necessário assim ter esse tipo de coisa? Por que tem que levar um chacoalhão realmente para voltar pro jogo? Porque o técnico muitas vezes não consegue fazer isso. O Dorival ele tem muito problema de ler o jogo rápido e já fazer a alteração que precisa. Tava muito claro que o Corinthians estava perdendo o meio campo. E ele espera tomar o primeiro gol para fazer a alteração. E mais, ele espera tomar o segundo gol para fazer a alteração. Porque depois que ele toma o primeiro, ele chama tanto o Maicon quanto o André para entrar no lugar do Carrilho e do Bidon, que estavam mal demais na partida. Não conseguiam dominar o meio campo, não conseguiam sequer ajudar o Corinthians na criação, pressionar no campo de ataque, nada. Os dois não conseguiram fazer nada ao longo do jogo. E ele demora para mexer. Ele foi contra mexer no intervalo, ele foi contra mexer nos 10 primeiros minutos, ele foi contra mexer logo depois do gol de empate e ele só foi mexer depois que a gente realmente toma a virada. A partir daí o Corinthians tem um pouco de dificuldade, mas consegue voltar pro jogo. Realmente cria uma pressão absurda para cima do Botafogo e dava a impressão que realmente o gol de empate era questão de tempo e foi o que aconteceu. Mas depois disso foi uma trocação para lá e para cá, os dois times em momentos buscando o gol da vitória, mas em momentos também demonstrando que estava com um pouco de medo de acabar cedendo o resultado e sair derrotado. Mas, mais uma vez, a gente sai extremamente decepcionado, broxado, porque a gente tinha, assim, uma confiança muito grande de poder terminar a rodada pelo menos na 8ª colocação, dependendo não só de si, porque se o Corinthians vai para a Copa do Brasil, chega numa final, eventualmente, sei lá, e perde pro Vasco, o Corinthians não vai para a Libertadores. Seria o único cenário possível para a gente não ir. Mas o Corinthians terminando em 8º, a gente teria a segurança de que se qualquer outro time sem ser o Vasco fosse campeão, a gente estaria classificado para a Libertadores. Seja com a nossa vaga direta sendo campeão, seja com uma vaga extra com o Cruzeiro indo direto para a fase de grupos, ou com o próprio Fluminense também, que nesse momento está no G5 do campeonato. A gente perdisse uma chance de ouro de fazer os últimos pontos dentro de casa para se livrar de vez da briga do rebaixamento, que eu também acho que não tem chance de cair, é muito difícil. Santos, Vitória e Inter tem que ganhar os seus últimos 2 jogos, o Corinthians não pode vencer nenhum, não pode nem pontuar, acho muito difícil, mas a gente perde uma chance de ouro mesmo de colar na parte de cima e praticamente
sacramentar que o Corinthians vai brigar pro Libertadores até o fim da temporada. Nesse momento a gente está em sinal de alerta, mas termina o campeonato de forma melancólica com esses últimos 2 jogos valendo praticamente nada. Cara, o Corinthians ele troca, exatamente pelo que você falou, a chance de 75% de estar na Libertadores o ano que vem para 25%. Por quê? O Corinthians resolveu dar o all-in na Copa do Brasil. É exatamente isso, cara. Se o único cenário que o Corinthians não iria para a Libertadores terminando em 8º é se o Vasco for campeão. E hoje o Vasco é o que menos joga bola dos outros 3. Cruzeiro e Fluminense jogam mais futebol do que o Vasco hoje. Que o Corinthians eu não sei, mas que os outros Os outros jogam sim, bem. sim. E assim, por uma diferença bem grande. O Cruzeiro e o Fluminense hoje estão bem na frente do Vasco. Bem na frente. E bem na frente do Corinthians também. Sim, fato. Mas isso que me preocupa, cara, porque você vê a porcentagem. O Corinthians poderia ter 75%, tá trocando por 25% para chegar inteiro na Copa do Brasil. Uma coisa é você abdicar dessa chance maior para você estar a 100% na Copa do Brasil e você estar 100% na Copa do Brasil. Mas qual que é a garantia que a gente vai ver um Corinthians forte na Copa do Brasil nesse momento? A gente não tem nenhuma. Quando que saiu a mudança de calendário da CBF, que a Copa do Brasil seria no final do ano e que o Brasileirão seria antecipado para ter a Copa do Brasil depois, todo corintiano comemorou, a gente achou uma ótima ideia, porque o Corinthians estava desfacelado naquele momento, estava cheio de desfalques, e é bom você ter esse tempo de preparação para só no final do ano você disputar os jogos mais importantes. Você poderia ter esse foco no Campeonato Brasileiro para depois focar na Copa do Brasil. Mas o resultado, até o momento, rapaziada, é de um completo nada. O Corinthians, ele não se preparou a mais, ele não chegou mais pronto em nada daquele momento para agora. No que o Corinthians cresceu? Coletivamente, teve lapsos, alguns bons momentos, até numa sequência ali de alguns jogos do Corinthians com vitórias no Campeonato Brasileiro, que a gente poderia almejar algo melhor, mas para mim isso já caiu um pouco por terra. O Corinthians já não apresenta o mesmo futebol do que apresentou em outros momentos com o Dorival Júnior. Fisicamente, os atletas pouco conseguem recuperar. A gente vê toda hora alguém se machucando. O Ranieri se machucou, o Memphis agora está machucado, o Garro chegou a sentir lesão, o Yuri hoje saiu mancando de campo. Fisicamente, o Corinthians também não conseguiu evoluir. Taticamente, não conseguiu evoluir. E individualmente, esse período era o quê? Para recuperar o futebol do Garro? O que é o Garro nos últimos jogos? Nada. Era para recuperar o futebol do Memphis? Tem um lapso pelo Corinthians, que é o gol contra o São Paulo, só. O Yuri tem também um jogo como exceção, que é o jogo contra o São Paulo. Então o Corinthians, nesse momento, mesmo com esse tempo para se preparar, mesmo com toda essa sequência de poder focar no Campeonato Brasileiro e preparar esse time para a Copa do Brasil, hoje o Corinthians não conseguiu evoluir em nada para essa competição, mano. Nada. E qual que é o prognóstico para a Copa do Brasil? Claro que a gente, como corintiano, a gente vai torcer, a gente acredita. É sim possível ganhar a Copa do Brasil. Pô, cara, o Corinthians está numa semifinal. São ali 4 jogos para o Corinthians ser campeão, inclusive confrontos contra times que não são também um espetáculo. O Cruzeiro está muito bem, mas não é o melhor time da América e nem chega perto de ser isso. Do outro lado, temos 2 bons times, mas que também não são espetaculares. Dá para o Corinthians beliscar essa Copa do Brasil. Mas, ao decorrer do tempo, para mim fica cada vez mais difícil ter uma empolgação com o Corinthians nessa reta final de ano. Estar otimista, estar esperançoso. É difícil. A gente vai na base, eu acho que do acreditar e na base da Neoquímica Arena, que tem uma força muito grande. Porque futebol, hoje o Corinthians ele não demonstra futebol para vir forte para essa Copa do Brasil. E, cara, antes de a gente passar para as notas e, enfim, falar de outra coisa, eu acho que tem 2 tópicos que a gente poderia falar. O primeiro deles é sobre a arbitragem. Não acho que teve nenhuma interferência. Muitos botafoguenses reclamando do segundo gol do Corinthians. Eu estava na frente, literalmente na frente, da onde o Ranieri evita a saída de bola. De primeira, eu já achei que a bola não tinha saído. Vendo no replay, também acho que não saiu. Tem toda a questão da paralaxe da bola. Parece sim que ela não sai inteira. Não acho que isso é um tema para ser discutido, só passando a minha opinião sobre. E um outro ponto que eu queria falar que não tem nada a ver com o jogo, mas eu fiquei extremamente irritado. Queria parabenizar toda a organização por fora da Neoquímica Arena nos dias de jogos do Corinthians. Quem cola na Neoquímica Arena tá ligado nisso. É um absurdo o que fazem na porta do estádio do Corinthians antes de começar os jogos. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, por quê? Porque o trem de São Paulo é uma bosta. É uma bosta, mano. A gente demorou 30 minutos para andar 2 estações. Eu não sei qual que é a diferença do trem de São Paulo, de andar rápido no meio de semana e chega no final de semana, ele triplica, quadruplica a velocidade para baixo, ele reduz a velocidade em 4, 5 vezes.
Não tem como andar no trem de São Paulo de meio de semana, você planeja um caminho de 1 hora, você tem que sair 2, 3 horas antes para você chegar em cima do horário, senão você não consegue chegar. E parabéns também para os guardinhas que ficam ali na porta do metrô, que mais uma vez fecharam a passarela de você sair do metrô para ir pro estádio. E aí eu pergunto, qual que é a necessidade, mano? De verdade, cara, qual que é a necessidade? Não sei se alguém que tá vendo esse vídeo tem algum tipo de controle em relação a isso. Porque, porra, mano, você tem uma passarela de sair do metrô e ir pro estádio que foi construída para facilitar esse trajeto, tanto de quem vem para cá quanto quem sai do metrô para ir pra arena. E você fecha essa passarela, logo no jogo tá começando. Eu tive que sair, tive que descer, tive que subir um barranco. Eu vi criança, vi idoso tendo que subir um barranco gigantesco, com lama, quase escorregando. Se o cara cai ali, às vezes ele pode ter um problema mais sério. Aí tem que atravessar. Se eu não escolher esse caminho, eu tenho que dar a volta na arena. Eu demorei 10 a 15 minutos a mais por conta disso. Parabéns, viu? Uma puta organização. Eu perguntei pros caras lá na hora, pro guardinha, por que fecha o portão? Ele não soube me explicar. Por que fecha? Por que você fecha o acesso que facilita o torcedor corintiano? Então, cara, assim, tudo bem que isso não tem nada a ver com o Corinthians, não tem nada a ver com futebol, mas essas coisas precisam ser corrigidas, porque isso mina, isso destrói, de fato, a experiência do torcedor do Corinthians de ir num jogo de futebol. O torcedor que já paga caro, que já perde tempo, que já sai da casa do caralho, às vezes, pra ir num jogo, ainda tem que se ferrar numa situação como essa. Eu não falo nem por mim, falo por outras pessoas em si que se ferraram nessa também. Então, parabéns à péssima organização da Arena Corinthians. Bom, vou para meus últimos comentários antes das notas. Vou passar... Não vou falar nada sobre o trajeto do metrô, hoje eu fui de carro, então deixa quieto. Então foi um Vou desabafo. do... Arbitragem. Me irritou muito o primeiro tempo. O primeiro tempo acabou com o Corinthians fazendo uma falta e o Botafogo fez 10. E o árbitro deu 2 cartões amarelos. Um pro Newton, que fez uma porrada de falta, matou um contra-ataque. E uma falta do Matheus Ponte, acho. Acho que foi do Matheus Ponte, próximo da área, em cima do Bidu, que ele tá em progressão. Mas o Botafogo bateu o jogo inteiro. E o árbitro não fazia praticamente nada, não dava um cartão amarelo. Penou, realmente, para punir os jogadores do Botafogo, que toda hora matava o jogador do Corinthians na faixa do meio campo. E outra coisa que eu queria falar é realmente com relação ao Dorival Júnior, com relação principalmente à zaga do Corinthians, que a cada dia que passa me dá mais insegurança. Falaram isso na transmissão do rádio quando a gente estava vindo para cá, que nos últimos 5 jogos a gente tomou 9 gols, mano. E a gente tá tão bem na Copa do Brasil, principalmente porque não tomou gol na competição ainda. Essa é a nossa marca positiva. O Dorival, de fato, estava consertando a zaga do Corinthians. Falaram também dos 3 jogos consecutivos que o Corinthians venceu, a marca de 3 seguidas que a gente não teve a temporada inteira. A gente venceu o Atlético Mineiro, o Mirassol e o Vitória. E não tomou em nenhum dos 3 jogos. E agora a zaga só piora. A gente não para de levar gol. E todo jogo, dentro de casa, fora de casa, não interessa. Não interessa se está dominando o adversário ou não. Em algum momento a gente vai ser vazado. Essa é a impressão que passa em todos os jogos. Eu não aguento mais sentir esse tipo de insegurança todo jogo, principalmente chegando na reta final agora, que vai ser tão importante o Corinthians não ser vazado num jogo de ida, por exemplo, no Mineirão, para poder trazer a decisão para Itaquera. A gente não sendo vazado no Mineirão, a chance de a gente classificar na força da torcida, na força da camisa, dentro de casa, é muito grande. Então esse eu acho que é o ponto principal que o Corinthians tem que tratar nesse momento. O Dorival ele tem que realmente pensar o que ele vai fazer, se vai com 3 zagueiros, se vai com a linha de 4 com o Renielli ali na frente da zaga, que é o que eu prefiro, mas tem que dar um jeito, porque da forma que tá, é muito segurança o tempo todo e não dá pra contar toda hora com o milagre do Hugo pra gente sair vencedor. Vamos para as notas então, falar justamente do próprio Hugo no começo, que fez uma defesaça no primeiro tempo, um lance impedido do Joaquim Correa, mas foi uma defesaça absurda. No resto do jogo ele praticamente não foi exigido. As 2 finalizações do Botafogo foram dentro do gol. De resto, cara, não tem nenhum tipo de protagonismo do Hugo, vou deixar ele com nota 5. Deixar com nota 6. Uma ótima defesa de cinema de fato. Não teve culpa em nenhum dos 2 gols do Botafogo, um deles um golaço do Barreira, o outro o Cuiabano sai cara a cara com ele. Nota 6, importante que volta, ele em campo já passa mais segurança, já passa mais credibilidade do que qualquer outro goleiro que o Corinthians tenha. Nota 6. Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho, pra mim, ele é um dos jogadores que vem caindo de produção do Corinthians recentemente. Muita coisa. Ele faz um primeiro tempo ofensivamente até que interessante no quesito de pegada, de marcação alta, de tentar antecipar essas bolas, mas pra mim o jogo inteiro, defensivamente, ele sofreu bastante. E o gol do Botafogo, o gol do Cuiabano, ele sai muito também da falta do lado direito do Corinthians, seja de Tchoca, seja de Mateuzinho, de Dieguinho, ninguém estava acompanhando o Cuiabano, ninguém estava acompanhando o Montoro, né, que se eu não me engano sai em progressão ali para dar o passe, e o Cuiabano sai sozinho para fazer o gol do Corinthians, mal defensivamente, e cara, falta aquele Mateuzinho que a gente viu em muitos momentos com a camisa do Corinthians, deixar o Mateus hoje com uma nota 4.
Bom primeiro tempo e com uma tirada importantíssima numa puxada de contra-ataque do Botafogo, num 3 contra 1, num contra-ataque de escanteio, que tava ele contra os três, o Tchoca chegando também para tentar cobrir, mas o Matheus vai muito bem na jogada, corta e joga a bola para escanteio, importantíssimo. Naquele momento tava bem no jogo, mas no segundo tempo realmente ele vai mal. O Barreira deita e rola em cima dele pelo lado direito o tempo todo, o gol do Cuiabano também sai pelo lado dele e oficialmente ele vai mal. Na reta final do jogo ele tem chance, por exemplo, de jogar a bola para dentro da área, ele dá um balão pro céu, pô. Ele não consegue nem cruzar uma bola com perigo para dentro da área. Na média geral, vou deixar o Matheusinho 4,5. Tchoca, teve 2 boas chances de finalização dentro da área. Uma no primeiro tempo, nesse lance da chance da falta, que ele finaliza e acaba sendo bloqueado. Em segundo tempo também tem uma jogada, acho que também no próprio escanteio, que ela sobra no pé dele também. O Garro cobra o escanteio no segundo pau, o Gustavo Henrique ele joga pro meio da área e o Tchoca também mais uma vez finaliza dentro da marcação. Achei que estava no lugar certo na hora certa, teve azar. Mas defensivamente também achei mais seguro. No primeiro tempo ganhou várias bolas pelo alto do... Qual que é o nome do panamenho? Kadir. Do Kadir. Ganhou algumas bolas importantes. Não gosto do Tchoca como zagueiro do Corinthians, não acho que ele tem nível para ser titular. Sim, me julguem, eu prefiro o André Ramalho, mas hoje eu acho que o Tchoca ele foi bem melhor do que ele vinha sendo nos últimos jogos, vou deixar ele com 6,5. Cara, não tem que ser titular do Corinthians. Não tem que ser. O André Ramalho, beleza que não convence, também acho que não. Acho que um zagueiro frouxo, um zagueiro mole. Mas o João Pedro Tchoca não tem nível para ser titular do Corinthians hoje. Ele foi bem nos 2 lances ofensivamente. Do segundo tempo é um pecado, porque a bola, o cara do Botafogo, não sei quem, tira em cima da linha. Ele poderia ter feito o segundo gol. Também, perto de mim gritaram um gol. Tomar no cu. Não percebi isso na hora, mas quase faz os usos pro Corinthians. Ofensivamente, ele fez o que tinha que fazer naquele momento. Mas me incomoda muito na parte defensiva, mano. O Tchoca, ele tem um problema que ele fica muito na indecisão se ele sai para dar o bote no jogador ou se ele fecha o lado do campo. Pelo menos em 2 contra-ataques do Botafogo, inclusive no lance do gol, o Tchoca ele fica indeciso se ele vai na marcação ou se ele fecha o corredor, né, as costas dele, e ele dá caminho nos 2 lances. Ele dá caminho pro cara progredir e pro jogador que está nas costas dele ter livre espaço para chegar e invadir a área. Isso aconteceu em 2 momentos no segundo tempo, me irritou bastante, não acho que fez um bom jogo e eu não acho que tem que ser titular do Corinthians. Vou deixar o Tchoca aí com uma nota 5, vai. Gustavo Henrique, para mim melhor do que o Tchoca na zaga, mas também não foi espetacular e apareceu muito bem no ataque. Primeira chance do Corinthians no jogo, ele cabeceia para fora, teve essa boa ajeitada pro Tchoca dentro da área no segundo tempo e faz o gol do Corinthians. Impressionante quanto que o Gustavo virou uma arma pro Corinthians ofensivamente. Pelo gol e pela participação ofensiva, eu vou subir um pouco a nota, mas entendendo que hoje a régua é bem baixa, rapaziada. Vou deixar todo mundo com uma nota um pouco menor por essa sequência de mau desempenho que o Corinthians vem tendo recentemente. Mas eu vou deixar o Gustavo Henrique com 6,5. Posso dar o papo? Para mim, Gustavo Henrique, em termos de regularidade, jogador mais regular do Corinthians em 2025, eu acho que é o cara que a gente mais pôde contar. É o cara que em menos momentos a gente teve que falar, pô, hoje ele foi mal, pô, hoje ele foi desastroso, hoje a gente perdeu um jogo por culpa dele. O cara mais regular, o cara que mais faz arroz e feijão e o cara que hoje é a nossa melhor peça ofensiva, por incrível que pareça, se chama Gustavo Henrique, o zagueiro de 1,96. Que hoje, mais uma vez, foi artilheiro, foi decisivo e, que nem você falou, deixou uma boa finalização de cabeça no primeiro tempo, deixou o Tchoca também em condição de fazer o gol, acho que seria do empate ou do 2-1 naquele momento, acho que seria do empate. Mas também foi bem defensivamente, chegou firme no Arthur umas 2, 3 vezes que ele estava chegando em velocidade e o Gustavo, que é muito menos ágil e com muito mais dificuldade de mobilidade, chegava junto, jogava para lateral, nem cometeu falta. Gostei muito da partida do Gustavo Henrique, mas também a regra não vai ser muito alta, vou deixar com 7,5. Bidu, para mim um jogo desastroso, muito ruim, muito ruim. O Bidu ofensivamente não produziu nada, saída de bola foi muito mal, tem uma virada no segundo tempo na minha frente, que ele vai dar uma trivela, que ele vai tentar acertar o Tchoca, ele chuta tudo errado, a bola vai fazendo assim, ela vem na direção do Matheusinho, os caras saem no contra-ataque, quase conseguem uma boa finalização também. O Bidu não conseguiu criar nada pro Corinthians, não conseguiu ajudar na saída de bola, não conseguiu uma escapada de contra-ataque, coisa que em vários outros jogos ele fez, principalmente contra o São Paulo. Hoje uma grande decepção a partir do Bidu, nota 3. Grande decepção. Prendeu muita bola, deu muito espaço nas costas, fechou muito mal o lado esquerdo defensivo do Corinthians. O Arthur passou fácil por ele também, umas 2, 3 vezes. Cara, eu também não gostei do jogo do Bidu, não. É complicado, porque ele é disparado o melhor lateral esquerdo que a gente tem, mas hoje ele merecia ter saído até antes, porque estava muito mal no jogo. Vou deixar o Bidu também com nota 3. Deu nota 3 para ele? Nota 3 também para o Bidu. Ranieri, primeiro volante do Corinthians, autor do primeiro gol, grande responsável pelo primeiro gol, não só por ter feito,
mas por ter iniciado a jogada numa boa roubada de bola, ter servido o Dieguinho, que depois devolveu para ele abrir o placar para o Corinthians, e também teve uma importância muito grande no segundo gol, porque o segundo gol ele se origina totalmente do Ranieri. Primeiro que, numa bola que poderia ser fácil para o jogador do Botafogo pegar aqui na lateral de campo, o Ranieri vem correndo que nem um maluco, que nem um doente, e consegue trombar com, acho que era o Santi Rodrigues, se eu não me engano, e o lateral, a bola fica pro Corinthians. Ele mesmo cobra o lateral. Ele mesmo cobra o lateral e depois ele evita a saída de bola da linha de fundo, que depois a bola gira, chega lá no Vitinho, faz a boa jogada, gol do Gustavo Henrique. Faz o primeiro gol, participação muito importante no segundo gol, tomou um amarelo durante a partida, mas no geral também acho que não deveu na marcação. O Ranieri para mim vai ficar, assim, sem sombra de dúvidas, com a melhor nota hoje. Eu vou deixar ele com, como a régua é bem baixa, eu vou deixar ele com 7,5. Vou também colocar como melhor em campo, nota 8. Fez o gol. A participação dos 2 gols você já deixou bem claro. Ainda acho que defensivamente ele é muito importante para o Corinthians e muito mais como primeiro volante do que como zagueiro. Falei isso algumas vezes hoje pro meu pai, que o Ranieri como zagueiro não é sombra do que ele é como volante. Ele é muito mais primeiro volante do que zagueiro. Ele consegue agregar muito mais ao time do Corinthians, tanto em intensidade, roubada de bola, solidez defensiva mesmo. Como primeiro volante, muito mais. Hoje, acho que até a falta que ele fez, que ele tomou o cartão amarelo, foi falta providencial, que estava enfileirando, alguém tinha que derrubar o cara. Mas ele vai bem no resto do jogo também, ele chega firme, ele chega junto. Me irrita um pouco o fato do Ranieri muitas vezes cair no chão, porque sempre dá aquela preocupação, não dá pra entender se é realmente uma questão que ele está sentindo, ou se ele está com cãibra, se está cansado, mas preocupa. E também me incomoda muito a questão técnica do Ranieri. Ele ainda erra muito. Erra passe, erra domínio, cede algumas oportunidades, mas ele compensa muito em entrega e hoje, até no lance dos gols, nota 8. Bidon. Nem lembro de entrar em campo para ajudar. Eu lembro de 2 lances que ele prejudica. E só. Um no primeiro tempo, que realmente ele dá a melhor chance do Botafogo no primeiro tempo, que é um lance do cruzamento da direita do ataque pro Botafogo pro segundo pau, que o Mateuzinho estava atrasado na jogada também, cabeceia pro meio da área e ninguém chega para completar. Mas que ele perde essa bola e de resto ele não faz praticamente nada no primeiro tempo. E no segundo tempo, o lance que o Dorival Júnior decide que vai tirar ele, numa pressão de bola, se eu não me engano, em cima do Matheus Ponte, tá o Yuri Alberto e o Breno Bidon fazendo a pressão em cima, e ele passa pelos dois, porque o Bidon tá frouxo na jogada. Ele fez um jogo de frouxo, mano. Frouxo na marcação, frouxo para se apresentar e pedir a bola, para pisar no campo de ataque. Várias vezes você viu o Corinthians construindo a jogada no campo de defesa, olhar pro campo de ataque, tava o Yuri, o Dieguinho e mais ninguém. Porque até o Garro recuava para tentar construir um pouco melhor a jogada, arredondar um pouco essa bola, e o Bidon sempre desaparecido, nem para fazer presença no campo de ataque, puxar uma marcação, nada. Partida muito ruim do Bidon, mais uma. Se a gente elogiou ele pra caramba aqui contra o São Paulo e falou mal contra o Cruzeiro, falo mal hoje de novo. Mais uma partida ruim e pra mim até pior que a do Bidu, 2,5. Cara, partida sumida. Não agregou no meio de campo. É uma pena, porque o Corinthians, ele na teoria, ele teria o seu meio campo ideal, o que foi formado hoje. Ranieri, André Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Para mim, esse é o meio campo ideal do Corinthians, é o meio campo das 9 vitórias do ano passado. Só não é o meio campo campeão paulista desse ano, porque o Bidon não foi o titular em boa parte da campanha para o José Martins ser, mas também é a grande base. Para mim, esse é o meio campo ideal. Só que o ano do Carrilho e do Bidon é de uma oscilação inacreditável, principalmente na parte tática. Com a bola no pé, quando a bola chega no pezinho do Bidon, quando a bola chega no pezinho do Carrilho, eles até conseguem entregar mais qualidade do que outros muitos meio-campistas do Corinthians. Mas o quesito de marcação, de preencher espaço, de combatividade, falta muito. E num jogo desse que o adversário ganha o meio-campo, consegue se impor um pouco mais, os dois, eles caem muito em relação à intensidade. Caem muito em relação à combatividade. E o Corinthians não consegue ganhar essa segunda bola, não consegue manter a posse de bola, não consegue ser criativo com seus jogadores de meio de campo. Claro que passa por uma fase coletiva geral, até uma fase do Rodrigo Garro também, que tem que ser um cara que chama mais jogo, um cara que resolva mais do que está resolvendo recentemente. Mas os dois são jogadores que, quando estão em campo, prejudicam nessa questão de intensidade. Prejudicam nessa questão de combatividade. O que é uma pena, porque para mim, na teoria, tinham tudo para ser os dois meio-campistas titulares do Corinthians. Bidon sumido, sem conseguir participar hoje do jogo. Vou deixar ele com uma nota 3, a mesma que eu dei pro Bidu. E o Carrilho vou dar uma nota um pouco maior, porque eu senti que no primeiro tempo ele conseguiu ser um pouco mais combativo que o Bidon e um pouco mais participativo. Por isso eu vou deixar ele com nota 4.
Eu acho que o Carrilho foi praticamente a mesma coisa que o Bidon, só um pouco melhor também. Apareceu um pouco mais pro jogo, mas também não apareceu muito, errou alguns passes e incomodou. Mas uma partida ruim também, na minha opinião, vou deixar com nota 3 também. Garro, infelizmente hoje eu acho que o Garro, ele, alguns jogos já pro Corinthians, ele tá se resumindo o cara da bola parada. Fora isso, tá com dificuldade de agregar mesmo, de criar oportunidade, de deixar alguém na cara do gol. A gente já falou isso algumas vezes, de ser o Garro de 2024. Pelo menos de finalizar. Cara, qual que é a última finalização que vocês lembram do Garro? Tá ligado? Tudo que eu lembro de positivo do Garro aí nos últimos jogos são bolas paradas, são cruzamentos pro Gustavo Henrique. É muito ruim que o nosso melhor jogador, que o cara mais técnico, o cara que a gente, em tese, mais depende para conseguir resultado, hoje em dia se resume a isso. Bola parada, cruzamento para dentro da área. Mais um jogo muito abaixo, mas pelo menos se apresentou um pouco mais. Achei que estava bem marcado e tentou. Nota 4. Cara, pra mim um dos jogos mais sumidos que eu já vi do Garro com a camisa do Corinthians. Não consigo destacar nada de positivo. Nada. Nenhum momento que ele conseguiu ser minimamente desequilibrante ou minimamente ser o camisa 10 que a gente espera que o Garro seja no Corinthians. Vou deixar com nota 3, achei a participação tão inútil quanto a de Bidon, tão inútil quanto a de Carrilho, não agregou em absolutamente nada, com exceção das bolas paradas e de cobrança de falta. Vamos para o ataque do Corinthians agora, o Dieguinho, que já questiono também a escalação do Dieguinho. Beleza que ele merece mais espaço, a gente vinha batendo nessa tecla, foi muito bem no jogo contra o Ceará, ele em campo ele dá um diferencial maior para o time do Corinthians, mas a escalação dele como titular me incomoda porque você mata o Yuri Alberto com o Dieguinho, porque o Dieguinho ele não é um segundo atacante e ele não vai fazer essa função. Ele vai ser um ponta, ele vai ser um cara aberto pela direita que raras vezes cola para o meio para fazer a função de meia para ajudar o Garro e só. Com isso, você deixa o Yuri Alberto completamente isolado para brigar com 2, 3 zagueiros, sendo que ele é um jogador que tem extrema dificuldade de jogar de costas. Extrema dificuldade de fazer um pivô. É para atacar espaço, é para ter um companheiro de ataque, alguém que se movimente que nem ele, inverter função com ele. Nisso, hoje o Gui poderia entregar muito mais do que o Dieguinho. Não que o Dieguinho tenha feito uma péssima partida, na minha visão não fez. Mas taticamente, essa colocação do Dieguinho como um segundo homem de frente para cair muito mais aberto pela direita não fez sentido, na minha visão, até porque o Corinthians cedeu muito espaço defensivamente do lado direito e ofensivamente também não conseguiu criar tanto ao longo do jogo com a presença do Dieguinho. O que o Dieguinho vai bem? Ele vai bem no lance do gol, que ele recebe de costas e consegue ajeitar da maneira correta para o Raniel, ele estava bem posicionado também no momento que o Raniel rouba a bola. Tecnicamente, ele tem algumas ações boas também, que ele consegue conduzir bem a bola, inverter o lado pro Bidu, conduzir bem a bola e achar alguém no meio de campo. Mas também não achei aquele Dieguinho insinuante no primeiro tempo, como foi contra o Ceará. E é um Dieguinho que é completamente sumido no segundo tempo. Pela assistência e por uma ou outra movimentação no primeiro tempo, eu vou deixar o Dieguinho com uma nota um pouco acima dos outros. Vou deixar ele com 5,5, mas eu acho que faltou também. Me incomodou também, não me incomodou a escalação dele como titular, me incomodou a escalação dele como um atacante. Porque realmente o Dieguinho é um ponta, ele é o cara do 1 contra 1, é o cara do drible, é o cara que vai conseguir puxar pra canhota e dar um bom cruzamento pra dentro da área, vai conseguir criar um espaço no meio campo, sofrer uma falta. Mas ele não vai ser o cara que, vai conseguir jogar de costas, ou que vai ser a dupla ideal pro Yuri Alberto, porque ele gosta de cair pelas pontas, ele não vai ser o cara que vai ficar ali pelo meio, fazendo facão, atacando as costas, que é muito do que a gente usa com o Yuri Alberto e com o Guinegão. Ele também não vai ser o cara que é o Memphis, que é o cara do pivô, muitas vezes, que é o cara que sustenta a marcação mesmo, que consegue no domínio sair da marcação. O Dieguinho ele teve dificuldade sim de passar do Cuiabano em alguns momentos, até porque várias vezes dobrava a marcação em cima dele. E é difícil toda hora, sendo 2 contra 1, você é um moleque e que você só tem a linha de fundo pra você, pô. O Dieguinho em muitos momentos ele tava solitário. O Mateuzinho não passou muitas vezes para ajudar. O Carrilho também não passou ali pelo lado direito, que é a melhor posição que ele atua, que é justamente atravessando esse corredor. O Garro também, muitas horas muito longe. O Yuri lá no segundo pau toda hora. Então o que você quer com o moleque nessa posição? Ele precisa de pelo menos uma sombra, uma companhia para jogar junto com ele. Mas também defensivamente me incomodou porque eu não entendi o que o Dorival pensou pro Dieguinho defensivamente. Se era para ele fazer a pressão dos zagueiros, se era para ele acompanhar o Cuiabano. Porque o Cuiabano, de fato, do começo ao fim do jogo teve muita liberdade. Muita liberdade. O Carrilho não acompanhava, o Dieguinho não acompanhava, o Raniel não caía aqui para acompanhar também, estava fechando pelo meio, o Bidon estava jogando pelo lado esquerdo, o Garro não acompanhava por aqui, estava fechando pelo meio também. Então ficou muito confuso, pô. O jogo inteiro ficou confuso qual que era a função do Dieguinho. Eu acho que, tecnicamente, ele até vai bem nos momentos do primeiro tempo, ele vai muito bem no lance do gol,
mas também concordo que é muito pouco e que taticamente foi equivocada a escalação dele, mas vou deixar ele com nota 6, porque pelo menos dos jogadores do meio para frente do Corinthians é o cara que eu tenho a impressão que mais conseguiu produzir. E Yuri Alberto, horrível. Partida horrorosa. O Yuri, sim, eu não tenho nada para destacar. Nada. Nada para destacar. Eu acho que não prejudicou em alguns momentos, tipo, não teve nenhuma pataquada, nada assim. Mas é o cara que menos apareceu pro jogo e é o cara que a gente mais precisava hoje. Ficou completamente encaixotado na marcação, tinha que achar um jeito de participar do jogo. De qualquer forma. E foi mal. Nota 2. Foi mal. É até complicado avaliar abaixo dos outros, né? Porque o Bidu foi muito mal, o Bidon foi muito mal, o Carrijo também não foi tão legal, o Garro foi, para mim, muito mal hoje. Mas o Yuri, de fato, também não tem nada a destacar. Nada. O Garro ainda é um nada a destacar, com exceção das bolas paradas. O Yuri hoje, ele, por exemplo, não conseguiu fazer um pivô, proteger uma bola com uma zaga do adversário que era composta por um moleque de 22 anos, que nem é titular do seu clube, e por um lateral esquerdo improvisado na zaga. O Yuri Alberto, ele ter dificuldade contra grandes zagueiros no pivô, na força física, eu entendo, porque não é a característica de jogo dele. Ele é um cara de velocidade, de atacar o espaço, de explorar as costas do zagueiro e de ter alguém ali para conciliar uma jogada com ele, uma dupla de ataque. Ser esse 9 de referência, que nem a gente viu muitas vezes com o Jô no Corinthians, um momento ou outro com o Guerreiro também, que não era um cara paradão, mas que tinha essa qualidade do pivô, a gente não vê no Yuri. Mas mesmo assim, destaca mais negativamente para mim quando ele não consegue fazer isso com uma dupla de zaga abaixo. O David Ricardo não é mau zagueiro, mas também não é espetacular zagueiro. E o Marçal nem zagueiro é. E o Yuri não conseguiu ganhar o jogo inteiro de nenhum dos dois. E nas poucas oportunidades que ele teve, inclusive uma no segundo tempo para finalizar, em um lance que já tinha sinalizado, né? Não sei que ele tocou com a mão. Ali. Ele dominou com a mão. Ele finaliza de uma forma ridícula também para fora. No primeiro tempo, o lance da falta do Mateuzinho, o Garro na sequência cruza para dentro da área e o Yuri fura a bola dentro da pequena área. Ele poderia ter feito gol. Nota 2 pro Yuri, concordo. Assim, é difícil avaliar abaixo dos outros, mas de fato ele não agregou em nada na partida de hoje. Entrou André e Maicon. Vamos pro banco de reservas, então, as duas mudanças do meio campo, né? Ele tira Bidon e Carrilho, coloca Maicon e André. Eu vou avaliar primeiro o Maicon, que é um jogador um pouco mais recuado. Para mim, entrou um pouco melhor do que estavam os dois meio-campistas do Corinthians no jogo de hoje. Conseguiu dar um dinamismo um pouco maior, mas também peca algumas questões. Senti que o Maicon ele poderia ter explorado mais esse fundo do Corinthians. Porque o Corinthians, quando atacava aqui pelo lado esquerdo, se o Angelero ou o Bidu não subiam, ninguém preenchia esse espaço. E o Maicon, em muitas oportunidades, ele teve a chance de preencher esse espaço, atacar o espaço. E ele ficava pregado. Teve também, no final do jogo, uma tentativa de cruzamento esdrúxula, que ele dá. Mas, no geral, eu achei que ele deu um dinamismo um pouco maior. Ele se apresentou um pouco mais pro jogo, fora que ele foi sujeito ao homem na briga que teve entre Corinthians e Botafogo ali. Ele apareceu para defender o moleque. Não sei porque o Guinegão ficou irritado com o Marçal naquele momento, eu não entendi. Mas ele apareceu para defender o companheiro e ele tá certo porque ele é um dos líderes da equipe na teoria e ele tem que assumir essa bronca de defender quem está começando no profissional. Por isso ele vai ganhar uns pontinhos também, mas nada de espetacular. Deixar o Maicon com 4,5. Nota 4. Melhorou um pouco o meio campo do Corinthians, mas nada demais. Também cruzamento patético e fez sério na briga. Um cara de 35, 36 anos tá indo cobrar um moleque de 18 anos que acabou de subir no profissional. Você entra na frente. Obviamente, se você é o capitão do time, tá certinho na postura. Parabéns ao Maicon por isso, mas na partida nada demais. O André também entrou não fazendo muita coisa, não agregando muita coisa. Eu acho que ele, o Carrilho talvez até apareceu um pouco mais pro jogo, conseguiu ajudar um pouco mais. Não lembro de quase nada de positivo que o André fez. Só preencheu um pouco o espaço, correu, se movimentou, tentou cavar umas 2 faltas no campo de ataque que não colaram, nota 3,5. De fato, ofensivamente não conseguiu ajudar muito. Lembra até mais momentos do André errando do que acertando, ou voltando uma bola para trás, enquanto que ele poderia progredir um pouco mais. Um pouco desatento também, algumas oportunidades. Roubaram algumas bolas fáceis dele. Não achei que entrou bem. O André é um cara que merece mais oportunidade. Nas últimas vezes que entrou dando uma pegada muito maior para esse meio de campo. Hoje não foi o caso, concordo com você. Deixar o André aí com 3,5 também. Quem entra mais do Corinthians? Angileri, Vitinho e Guinegão. Os três entram juntos, né? Angileri tinha que ter entrado antes, apesar de eu não me agradar, mas o Bidu estava muito mal em campo. Eu acho que minimamente entrou bem. Apareceu no campo de ataque mais vezes do que o Bidu,
Defensivamente foi bem em uma jogada ou outra, com exceção do final do jogo, que ele poderia ter acelerado muito mais, ele ficou enrolando aqui naquela parte lateral e o Corinthians perdeu alguns segundos por isso. Mas, no geral, eu acho que entrou com mais personalidade, com mais pegada e com mais presença ofensiva do que o Matheus Bidu. Vou deixar o Angileri com uma nota 5,5. Não achei que entrou mal. 5,5 também. Melhorou bastante com relação ao Bidu. Não gostei também de prender um pouco a bola nesses momentos e também ele praticamente sacramento o fim do jogo, fazendo uma falta besta em cima do Arthur, dando inclusive uma última oportunidade de bola parada para os caras. A gente poderia tranquilamente ter tomado a virada. Mas na média geral, melhorou muito o lado esquerdo, participou do campo de ataque, roubou bolas, foi importante. Vitinho, extremamente decisivo para o resultado, faz uma jogadaça no segundo gol do Corinthians, sei lá, 85% do gol é do... Mais, 90% do gol é do Vitinho. Uma jogadaça absurda que ele já domina tirando pro drible da vaca em cima do... Não era o Newton, o Newton tinha saído. Sei lá pra cima de quem, talvez o Barreiras. Corta o Marlon Freitas também, dá um ótimo cruzamento pro Gustavo Henrique. E ele já tinha entrado bem, já estava fazendo boas jogadas, mas para mim o Vitinho ele tem as últimas 3 participações dele do jogo muito ruins. Um escanteio baixo que ele cobra, a última chance do Corinthians do jogo. Na sequência a bola sobra, o Matheusinho toca para ele, ele mais uma vez cobra baixo, cobra praticamente rasteira a bola. E o último chance do Corinthians no campo de ataque realmente é uma bola que dá nele, que ele faz o corta-luz achando que acho que era o André que estava atrás dele, a gente perde a bola e sai de contra-ataque. Mas fora essas jogadas, o Vitinho melhorou o time do Corinthians, foi bem mais intenso que todos os jogadores do time de ataque e fez uma jogadaça espetacular para garantir pelo menos um ponto importante pra gente. Vitinho hoje com nota 7. Tá ganhando espaço, a reta final dele é horrorosa, essa sequência ali. Ele poderia até ter tido um pouco mais de calma. Ele bateu o escanteio muito desesperadamente. Na pressa. Calma, espera a equipe chegar na área, se concentra na cobrança, cobra esse escanteio direito, porque o Corinthians poderia ter a chance de ouro ali para virar o jogo. Foi praticamente o último lance da partida. Vai muito mal nessa sequência final, mas eu concordo com você. A participação dele no segundo gol do Corinthians é espetacular e essencial para o gol ter saído. Acho que entrou bem, vou deixar o Vitinho com 6,5 pela reta final. A reta final dele, de fato, os últimos minutos foram bem ruins, mas ele melhorou a equipe do Corinthians, assim como o último jogador que a gente vai avaliar aqui, que é o Guinegão. Também acho que melhorou o time do Corinthians, não entendo a escalação como reserva. O primeiro tempo ruim contra o Cruzeiro, para mim, não anula os outros bons momentos do Gui com a camisa do Corinthians. Inclusive, o jogo anterior a esse foi muito bem contra o São Paulo, quando é sacado no começo do segundo tempo pelo Dorival de forma injusta, não deveria ter sido substituído, e hoje, para mim, tinha que ter sido titular. Faria muito mais sentido ele como dupla de ataque com o Yuri Alberto, a movimentação encaixaria muito mais, e ele é um jogador mais perigoso que o Dieguinho também. Para mim, poderia ter agregado mais se fosse titular. Mas entrando no segundo tempo, correu, brigou, roubou bola, cavou falta, algumas que inclusive o nosso querido árbitro da partida não deu. A briga com o Marçal eu achei meio desnecessária, eu não sei se o Marçal falou alguma coisa, eu estava perto do lance, para mim não pareceu nada, mas no geral eu acho que é um jogador que entrou um pouco mais pilhado, tentando um pouco mais, incomodando mais a zaga do Botafogo, não que tenha sido grande coisa, mas eu acho que representa uma nota 5 pro Gui, entrou mais pilhado, com mais vontade do que quem estava em campo nesse momento. Se movimentou, correu, chamou o jogo, fez uma parede ou outra, fez também faltas bestas no campo de ataque, sofreu faltas que não foram dadas. Deu um pouco mais de dinamicidade, mas não mudou praticamente nada no jogo. Vou deixar com nota 4. E Dorival Júnior, eu elogio a escalação do Ranieri como primeiro volante, de ter parado com os 3 zagueiros, já que viu que vinha numa sequência muito ruim de jogos nessa formação. Então acho que é um ponto válido. Elogio a escalação do Dieguinho como titular, mas taticamente achei muito complicada a forma como ele armou o Corinthians no primeiro tempo. Mas tem méritos pelo bom primeiro tempo que a equipe fez de neutralizar o Botafogo, sem ceder chances e sendo claramente bem superior. O segundo tempo tem muito demérito dele também, porque ele não consegue manter esse time pilhado e ligado os 90 minutos, e é sempre na volta para o segundo tempo que o Corinthians volta mal. Ele demora muito para mexer, as substituições que ele faz ali para mudar o meio campo praticamente não surtem efeito. Os 2 caras que entraram talvez melhoraram um pouco em termos físicos, em dinamicidade, mas muito pouco ainda. Tem mérito de ter colocado sim o Vitinho, que foi muito bem e mudou o jogo. E também acho que é muito demérito não escalar o Gui como titular. Tá pedindo passagem, tá pedindo faz tempo, talvez até com todos do ataque como à disposição, talvez o Gui, até por bola jogada, tenha merecimento nesse time titular. Mas na média geral, cara, principalmente pelo resultado que foi abaixo, o desempenho também que foi muito decepcionante, Dorival Júnior, nota 3. Nota 4 pro Dorival. Corinthians mal, não perde em casa, até faz um primeiro tempo razoavelmente interessante.
que nem você falou, conseguiu neutralizar o Botafogo e criou oportunidades de gol. Gostei também da marcação alta, da marcação pressão, mas o problema é que o Corinthians aplica isso por metade do jogo, por 45 minutos. É impressionante como que o Corinthians é um time no primeiro tempo e outro time completamente no segundo. Dificilmente consegue manter uma constância durante o jogo, o que irrita e o que é sim parte do seu treinador, que precisa motivar os seus jogadores e deixar todo mundo em estado de alerta nesses jogos que poderiam resultar em pontos importantes para o Corinthians, cara. A gente está falando aqui de o Corinthians abdicar de um campeonato brasileiro, abdicar de uma possível vaga na Libertadores via Brasileirão, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, e abdicar de mais dinheiro também, de mais premiação. Quanto mais alto você fica no campeonato, mais você ganha. Saiu uma notícia recentemente que esse era um das grandes motivações do Corinthians para essa reta final de Brasileirão, muito passado pela própria diretoria do clube. Incentivar a Dorival, incentivar o elenco a buscar uma colocação melhor, visando o Libertadores e visando principalmente a premiação que uma oitava, uma nona colocação dá em detrimento de colocações menores. E o Corinthians, mais uma vez, desperdiçou essa chance com o empate dentro de casa. E dificilmente, a gente vai torcer, mas dificilmente eu acho que o Corinthians conseguirá essa oitava colocação, tendo em vista o próximo jogo contra o Fortaleza e o quanto está embolado esse Campeonato Brasileiro. O Dorival, nota 4 aí, tá decepcionando nesse momento. É isso, rapaziada. Pós-jogo entregue. Graças a Deus, tá acabando esse Campeonato Brasileiro melancólico. Ninguém aguenta mais, velho. Vamos pelo menos comemorar isso, que só falta 2 jogos. 2 jogos chatos, agora contra o Fortaleza que tá brigando pra não cair, até o momento que a gente começou a gravar tava vencendo, já deve ter acabado o jogo, a gente não sabe quando terminou, mas é um time que ainda tá lutando contra o rebaixamento, jogo chato, e a última rodada contra o já rebaixado Juventude, mas com certeza já focado na Copa do Brasil. Tá acabando, graças a Deus, e vamos terminar de maneira digna o Campeonato Brasileiro e focar realmente no que a gente já entendeu que tanto o Dorival Júnior quanto os jogadores jogaram as fichas, em ser campeão da Copa do Brasil, que é o que nos resta. Deixe seu like, se inscreve no canal, seja membro para ajudar a gente. Tamo junto. Vai, Corinthians.